Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é quinta-feira, 5 de junho. A igreja comemora São Bonifácio, bispo e mártir. Nós, com grande alegria, iniciamos o dia refletindo a palavra de Deus. Os dirigentes do povo têm pressa em condenar o missionário de Cristo e acabam entrando em clamoroso desacordo entre eles. Deixemo-nos sempre guiar pelo Espírito da unidade, que nos reúne para celebrar. Seja inspiração para nós São Bonifácio, bispo e mártir inglês, que viveu de 673 a 754. Cujas iniciativas sinodais exerceram preciosa influência na organização da Igreja. Antífona: a luz eterna brilhará para os vossos santos, Senhor, e eles viverão pelos séculos sem fim. Aleluia! Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Somos pecadores, irmãos, mas confessemos os nossos pecados para que possamos ser absolvidos. Senhor, que pelo Espírito Santo estais presente no mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dais o Espírito Santo para o perdão dos pecados, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Que enviais o Espírito Santo para criar um mundo novo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Interceda por nós, Senhor, o mártir São Bonifácio, para que guardemos fielmente e proclamemos por nossas ações a fé que ele ensinou pela palavra e selou com o seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles, sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus. Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse:
tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha esperança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Senhor, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidades sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Aleluia, 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 aleluia. Para que todos sejam um, diz o Senhor, como tu estás em mim e eu em ti, para que o mundo possa crer que me enviastes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes como me amastes a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tomarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, há dois tipos de caminho para chegar à unidade. O primeiro é aquele pelo qual Jesus reza ao Pai, a fim de que todos sejam um, unidade construtiva,
O segundo é o da unidade fingida, uma parte constituída de saduceus e outra de fariseus. Paulo desmascara a falsa unidade e a Assembleia reage numa enorme gritaria. Meus irmãos, nós somos chamados a ser um em Cristo Jesus. Nossa vida nos foi dada para adorarmos ao Senhor e para vivermos conforme Jesus viveu. Ele esteve aqui na terra e nos deixou o sermão das montanhas. Ele nos ensinou como deveríamos caminhar enquanto estivéssemos aqui. Mas Jesus, ele não ensinou só falando. Ele veio aqui e ensinou com a própria vida. Ele viveu aqui falando o tempo todo dos ensinamentos de Deus. Ele era o próprio Pai falando pela sua boca. Jesus não negou nada. Tudo que Deus desejava que ele fizesse, ele fez e fez até o fim. Por isso, ele deu o seu sangue. E hoje ele vive. E vive para nos mostrar que aquele que morre em Deus viverá eternamente. Então, meus amigos e irmãos, o convite que a liturgia nos faz mais uma vez é o convite de vivenciar a palavra de Cristo. Vivenciar a palavra de Cristo não é fácil, mas é possível. Por mim? Só por mim? Não. Não tenho forças, não tenho condições nenhuma, porque sei que aqui neste mundo o mal e o maligno têm presença forte, mas nada supera a presença de Cristo. E é pela graça de Cristo que nós vencemos todas as nossas fraquezas. A tudo que nos distancia de Deus, tudo que nos distancia de Jesus Cristo, nós recebemos pela inspiração do Espírito Santo para que possamos superar. Então esse é o meu convite, é o convite que eu recebo, é o convite que eu passo para você. Rezemos, utilizemos a força da oração para convivermos no Espírito e vencermos toda e qualquer dificuldade pelas quais possamos passar aqui na terra. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, essa é a palavra de Cristo para nós. Utilize, meus irmãos, o Espírito Santo para caminhar com Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche.
Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.